paz, queridos. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e ao pastor pelo convite. Desde o início do culto eu fiquei pensando assim, se eu tivesse conversado com o pastor e dito para ele aonde foi que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para ministrar, talvez eu não ia falar tanto. Ele me fez convite e eu perguntei ao Espírito Santo, como que tu queres falar à igreja? O que você quer falar à igreja nesta noite? E Deus me trouxe uma passagem que eu tenho certeza que o Senhor falará muito aos vossos corações. Fique de pé, igreja. Deus está falando conosco desde o início desse culto. E eu creio que Ele vai continuar falando. Eu não sei a maneira que você entrou aqui, mas o que eu sei, que eu tenho a certeza, é que você não vai sair da mesma forma que entrou. Hoje, nesta noite, é noite de restauração, de cura, de milagre para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias, nós vamos orando. Encontraram? É uma passagem bastante conhecida. Pai, queremos te agradecer pela tua presença. Pela tua presença aqui. Nós podemos sentir a tua presença porque ela é real neste lugar. Ela é real neste lugar. E o que eu te peço é que prepare os nossos corações como terra fértil para ouvir o que o Senhor tem a ministrar sobre as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti nesta noite. Nós te entronizamos nesta noite e declaramos que o Senhor tem o primeiro lugar. Nós rejeitamos qualquer obra contrária e declaramos que este lugar está cheio da tua presença. Da tua presença. E é o teu Espírito que vai trabalhar aqui. É Ele quem vai ministrar os corações. Nós te agradecemos, te adoramos, te entronizamos. Em nome de Jesus, amém. A parábola 3, versículo 10. Uma mulher é curada no sábado. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, ele impôs as mãos e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Podeis assentar. A Bíblia nos fala que essa mulher, ela estava aprisionada, ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela não nasceu encurvada.
Ela 18 anos, a Bíblia não relata a idade dela, mas ela já estava sofrendo por esse mal há 18 longos anos. E todos nós somos passíveis de sofrermos algum tipo de enfermidade, seja tanto no âmbito emocional quanto no âmbito físico. Essa mulher, eu fico imaginando ela encurvada, ela andando assim, e ela não conseguia nem olhar o céu da forma que nós olhamos. Ela não conseguia olhar para as pessoas da forma que nós olhamos, face a face. Todos os dias, quando ela ia deitar, o mal estava ali, lembrando que ela era encurvada. Imagine essa mulher dormindo. Como que deveria ser? A posição para ela conseguir dormir, todos os dias, era a mesma coisa. E às vezes nós passamos por situações em nossas vidas que nós queremos esconder, mas todos os dias aquela situação está ali. A situação ela pode ser, como eu já falei, tanto nesse âmbito físico como emocional. Nós temos vivendo em uma época em que as pessoas estão contraindo enfermidade emocional, e o nome dela são enfermidades psicossomáticas. O que são isso? Essa palavra ela veio do grego. Psico, que é a alma, e mática, que é o corpo. Então as pessoas elas vão adoecendo aos poucos. É uma decepção ali, é alguém que morre que você não espera, é uma falta de perdão, é uma tristeza na alma muito grande, que é gerado, que às vezes vem trazendo uma depressão. E esses dias eu conversando com uma professora na escola, me disse assim: Manus, eu não me conformo, a amiga dela que se matou. Nós estávamos conversando, estava tudo bem, e ela foi para casa, no outro dia eu soube que ela tomou o remédio e se matou. Às vezes as pessoas estão rindo por fora, mas o teu interior está enfermo. Minha mãe dizia uma frase que os mais antigos conhecem, se ouvia quando era criança: por fora, bela viola, por dentro pão bolorento. Autora minha mãe. Claro que não, que ela deve ter ouvido de alguém. E eu era adolescente, eu não entendia isso, porque adolescente ele quer estar bem, ele quer estar arrumado, não importa como é que é, quem trabalha com adolescente sabe. Ele quer estar, mas às vezes por dentro também ele não está bem. E essas frases que eram ditas antigamente nos fazem meditar. Às vezes as pessoas elas estão tão bem no seu exterior, mas o seu emocional está enfermo. Às vezes ela recebeu alguma palavra de alguma enfermidade, chegou no médico, o médico falou: olha, você está com câncer, está com isso, vai ter que operar, e aí ela estagna, ela para. Repare que essa mulher também ela estava com uma enfermidade que para ela, no seu ver, não tinha cura. Mas ela foi à sinagoga. Ela foi à sinagoga porque ela queria ouvir algo que viesse trazer um refrigério para a sua alma. Ela queria trazer um paliativo. Ela sabia que se ela fosse lá, ela iria ouvir algo sobre a palavra de Deus, sobre a Torá, que ia trazer um refrigério. Só que ela não sabia que naquele lugar estaria o Filho de Deus. E uma coisa que Jesus fez, quando ele notou aquela mulher, porque Jesus, ele nota cada um de nós. A mulher naquela época, ela tinha que ficar mais afastada. O homem ficava na frente, a mulher mais afastada. Mas Jesus observou aquela mulher e ele disse assim, pediu para que ela viesse até ele. Uma das coisas que o nosso Deus ele faz, ele não quer tratar, ele não quer trazer paliativo, ele quer curar na raiz, ele quer tratar na raiz. Jesus poderia chegar para aquela mulher, chamá-la no canto e dizer assim, olha, eu vou te curar, eu vou te libertar, mas Jesus queria trazê-la à frente para que ela fosse restaurada tanto no seu emocional quanto no seu corpo físico. Porque a sociedade, as pessoas olhavam para ela e diziam assim, ali vai uma mulher encurvada, porque naquela época as pessoas que tinham alguma enfermidade, elas ficavam à margem da sociedade.
Só que Jesus, ele veio para aqueles que estão à margem mesmo. Jesus veio para mim, Jesus veio para você. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a graça e a misericórdia dele nos alcançou. Então você fica imaginando que ela estava na sinagoga, era como se fosse hoje aqui, porque a sinagoga era um lugar que eles iam adorar o Senhor, eles iam ao sábado, sempre ali para adorar o Senhor, porque os judeus guardavam o sábado. E hoje nós estamos aqui no domingo adorando a Deus. E talvez você esteja pensando assim, eu só fui a esse culto porque eu fui convidada, porque é no domingo. Talvez você esteja aqui pensando, eu só quero um paliativo. Mas hoje, nesta noite, Jesus quer tratar na raiz. Porque ele disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus chamou aquela mulher, oh, aleluia. E a Bíblia fala que primeiro Jesus disse para ela assim, mulher, você está livre, aleluia. E repare que quando Jesus disse para ela, mulher, você está livre, a Bíblia não fala que ela logo se endireitou. Primeiro Jesus chegou perto e disse, você está livre, não tem demônio mais nenhum que te prenda. Não tem mais demônio que prenda você. Porque a presença de Jesus, ela afasta o mal. A gente vê muitas pessoas procurando ler livro de autoajuda. Isso é até legal. Mas se o livro de autoajuda ajudasse algo ao ser humano, a sociedade não estaria do jeito que está. O homem não precisa do livro de autoajuda. O homem precisa da ajuda que vem do alto. É disso que o homem precisa. Daquele que era, que é e que há de vir. Daquele que liberta, que traz cura, que traz restauração. É disso que o homem está precisando. E aí Jesus disse para ela, mulher, tu estás livre. Oh, Jesus maravilhoso. Só que Jesus não disse só está livre. Jesus tocou na mulher. Oh, ele é lindo. Ele quis dizer, eu me importo com você, mulher. A mulher naquela época não tinha nem voz, irmãos. Não era nem contada como número, como judeu. A mulher não podia falar, mas Jesus disse, eu quebro tudo isso. E eu digo, eu me importo com você. Jesus tocou naquela mulher. E a Bíblia diz que ela estava encurvada e que ela se endireitou e deu glória a Deus. Mas ela não deu glória. Imagine uma pessoa de 18 anos encurvada. Ninguém fica curada de 18 anos e levanta assim e fica, oh, glória a Deus. Não, não é assim não. É assim, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, que felicidade daquela mulher. Mas aí, os chefes da sinagoga começaram a se preocupar. Tem 6 dias para poder curar. Logo no sábado. Porque os religiosos, eles são assim. Eles não conseguem, eles querem colocar Deus em uma caixinha. Não, Deus é muito além do que aquilo que nós possamos imaginar. E Ele faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é muito além. E aí foram questionar Jesus. Jesus falou, hipócritas. O que é hipócrita? É pessoa que fala uma coisa, mas não cumpre, não faz o que diz. Se vocês tiverem ao seu boi ali, você não leva para tomar água, porque na verdade o boi era usado para servir a eles no seu trabalho. Agora, eu não iria libertar essa filha de Abraão. Ai, essa parte é maravilhosa. Essa filha de Abraão não teve demônio que pudesse destruir a promessa que havia na vida dela. Há milhões de anos atrás, o Senhor havia dito que abençoaria todo aquele que viesse da geração de Abraão. Eis que eu abençoarei. Havia uma promessa. Quando as pessoas falam que nós somos filhos de Abraão, quer dizer que nós estamos debaixo de uma promessa, igreja.
estamos debaixo de uma promessa. Jesus disse, é uma promessa para ela. Não tem nada que pode impedir. Se vocês podem fazer isso por um animal, eu não faria isso por esta filha de Abraão. Aleluia! Que amor é esse? Que amor é esse que vai na enfermidade, que cura, que restaura, que livra o homem, que liberta, que trata na raiz? Não tem mal que pode resistir a esse Deus. E aí você pode dizer assim, irmã Manusa, será que essa mulher não teve mais problemas? Teve. Porque as pessoas querem pregar um evangelho que não existe. Aceita Jesus, que você não vai ter mais problema. Isso não é verdade. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, então nós venceríamos também. Com certeza aquela mulher, ela teve problemas, ela passou por aflição, só que agora era diferente. Ela tinha a presença de Jesus com ela, ela conhecia o Salvador. Quando aquela mulher passava agora, ela não era mais conhecida como a mulher encurvada, como a mulher aprisionada, não. Quando ela passava, as pessoas diziam assim, ali vai um milagre ambulante. Ali vai a mulher que Jesus tocou, ali vai a mulher que teve encontro com Jesus, a mulher que não foi mais a mesma. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele diz assim, há uma frase dele que ele fala assim, muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. Os problemas e os obstáculos que nós passamos não são para nos derrubar, mas são para nos fazer vencer. Jesus nos trouxe aqui nesta noite para dizer, eu não quero mais paliativo, não. Eu não quero mais que você venha ao culto e saia e vá da mesma forma. Eu não quero mais que você visite a igreja e fale, talvez amanhã eu aceite a Cristo. Jesus disse, é hoje, vem para cá, vem que eu quero fazer a diferença, vem que eu quero tocar em você. Eu quero te dar vida e vida em abundância. Lá no livro de Isaías, capítulo 61, ele diz assim, eis que o Espírito do Senhor veio sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisões e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse Jesus que estava na sinagoga está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Nós cantamos sempre, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não tem não. Ele não quer nada em troca. Mas sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim e para você, igreja. Jesus. Eu tenho lidado com pessoas enfermas emocionalmente. E cada vez que eu vejo, eu falo assim, oh, como eu quero falar de Jesus. Como eu quero anunciar Jesus. E nesta noite, na hora do apelo, não fique no banco sentado, não tenha vergonha, não. Eu vou expor. Não, Jesus, ele não queria expor a mulher. Ele queria primeiro curar aquela mulher e queria mostrar a todos que estavam ali que para Jesus o ser humano vale mais do que tudo. E que Deus, quando Ele quer operar, Ele não opera segundo a ótica humana, mas Ele opera segundo o seu amor e a sua misericórdia.
Que Deus te abençoe nesta noite. E que você saia daqui, na mão, Joe, dizendo: eu não quero mais paliativos. Eu quero ser tratado na raiz. Eu quero ser curada na raiz. Eu quero ser curada. Porque há uma promessa para mim. Há uma promessa liberada. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, nós podemos ver nessa palavra que foi ministrada aqui